Boa noite, estrela divina. Olá, voltando aqui depois de um tempo sem postar nesse canal por motivos de baixa visualização. Foi um tempo de silêncio, um tempo de amadurecimento, um tempo de alinhamento com Deus. Nem sempre a ausência é desistência, às vezes é um preparo. E nesses dias Deus falou comigo. Claramente Ele me disse, continue. Então hoje eu volto, não por motivo de números, não por motivos de visibilidade, mas por obediência. Obediência a essa palavra, obediência para alcançar na vida algumas pessoas, e uma só que eu alcançar já é um bom motivo. Então hoje eu permaneço. Então seja muito bem-vindo a esse canal, e hoje o Espírito Santo de Deus nos conduz a uma palavra profunda, séria e urgente. Uma palavra sobre geração, sobre filhos, sobre entrega. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês sobre mim. Quando eu casei, eu tive um desejo de engravidar. Eu, como uma cristã, procurei então uma igreja e consagrei o meu ventre para Deus. Eu entreguei a vida que eu ia gerar, que eu ia formar através de mim para o Senhor. E a resposta disso na minha vida foi uma filha cheia do Espírito Santo de Deus, uma filha ungida que me trouxe muitas alegrias e que diante do mal, ela sempre se protegeu e permaneceu debaixo das asas do Senhor, porque ela foi ungida, iluminada, ensinada. E nós precisamos entender algo no mundo espiritual. Não existe filhos por acaso. Não existe nenhuma vida que nasça sem que Deus tenha antes permitido, antes da concepção, antes do ventre, antes mesmo do pensamento humano. Deus já conhece cada alma, já conhece cada um de nós. E antes de nós sermos gerados, Ele tem um relacionamento conosco, antes de tudo. E a Bíblia nos diz em Jeremias, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: antes que se formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei. E por isso, Ele nos revela um princípio espiritual. Deus conhece e chama, separa, nos separa antes mesmo do nascimento. Ou seja, o ventre não é apenas um lugar biológico. O ventre, ele é um território espiritual. E por isso, engravidar não pode ser tratado como algo sem propósito. Filhos não são acidentes. Filhos são flechas espiritualmente lançadas na terra por Deus Pai Todo-Poderoso. E Ele nos chama a família, pai, mãe, para consagrar esses filhos. Então vamos falar, por exemplo, de Sansão. Em Juízes, capítulo 13, o anjo do Senhor aparece à mãe de Sansão antes mesmo dela engravidar. E Deus não fala com Sansão, Deus fala com a mãe. Porque a consagração, ela começa no ventre, passa pela vida espiritual dos pais. O menino será nazireu de Deus desde o ventre. Deus deu as instruções claras. O que ela podia comer, o que ela podia beber. Ela recebeu muitas instruções, como ela deveria se portar, se comportar. E nesse momento, isso mostra que a vida espiritual da mãe afeta diretamente o destino do filho. Sansão foi separado antes de nascer. Ele tinha um propósito, ele tinha uma unção, ele tinha uma força espiritual, mas mesmo assim, Sansão errou. Ainda assim, ainda consagrado, ele errou. E por isso que isso nos ensina algo muito sério. Se um filho consagrado já enfrenta batalhas, problemas, imagine um filho que nunca foi entregue a Deus, que nunca foi entregue ao Senhor. A luta espiritual, ela começa muito cedo. O inferno, ele não espera a criança crescer. Ele já ataca muito antes. Lembrem de Jesus Cristo. Agora, olhe para a vida de Samuel. Ana, ela não engravidou primeiro para depois entregar o filho a Deus. Ela entregou antes de engravidar. Antes mesmo de engravidar. Se o Senhor me der um filho, disse ela, o Senhor, a ti eu darei de volta. Darei
todos os dias da sua vida. Ana fez então um voto com o Senhor, um propósito com o Senhor. Ela entendeu que aquele filho não era posse, era missão. Missão divina que cada um de nós temos com Deus antes de nascer. E por isso Samuel cresceu ouvindo a voz de Deus enquanto ainda era menino. Que coisa linda, né? E é exatamente isso. Nós ouvimos melhor a voz de Deus quando nós somos consagrados. Quando uma criança é consagrada, ela cresce sensível aos céus. O coração fica alinhado com o propósito de Deus. Olha que coisa mais linda. Como é maravilhoso o propósito de Deus conosco. E quando nós somos concebidos, Deus pensa primeiro na gente, Ele concebe, e a partir do pensamento de Deus nós tomamos a existência no ventre de nossas mães e depois na vida dos nossos pais. E agora nós vamos falar então de Jesus, dessa existência maravilhosa, existência antes de Jesus pregar. Ele veio na terra fazer milagres, ele veio antes da cruz, já havia o quê? Perseguição sobre ele. Herodes mandou matar todos os recém-nascidos. Por quê que ele fez isso? Já começou ali a perseguição. Satanás tenta matar o propósito de Deus ainda no berço. Ainda no ventre ele pode tentar fazer algo. Então, você imagina uma criança sem consagração, mas Deus avisou José. Deus protegeu Jesus. Porque quando há entrega, há livramento. Então, se você quer livrar os teus filhos de todo mal, se você quer um filho cheio da unção do Senhor, você precisa fazer a consagração. Se existe perseguição, é porque existe promessa, e é promessa divina sobre o seu filho. Então, entrega para o Senhor. Nós somos feitos de relacionamento, a dádiva. Nós viemos ao mundo com um propósito de nos relacionarmos com o outro. E talvez você esteja ouvindo essa palavra agora e diga assim, mas eu já estou grávida, então não consagrei antes. Ou então você diga, mas o meu filho já nasceu, o que eu vou fazer agora? Né? Ou então você pode dizer assim, meu filho já é adulto, ainda tem tempo de eu fazer alguma coisa? Sim, tem tempo sim. Você pode sim consagrar, ainda no seu ventre, você pode consagrar no seu colo, você pode consagrar hoje a vida do teu filho, mesmo adulto, você pode consagrar. Deus honra a entrega, mesmo que ela seja tardia. Não foi por sua culpa. Você não ouviu essa palavra antes, você não sabia disso, você não teve instruções na sua família para isso. Não importa, não tem problema. Você pode fazer essa consagração hoje. Então, coloque a sua mão sobre o seu ventre agora. Coloque uma mão sobre o seu coração. Pense nos seus filhos agora. Feche os seus olhos. Sinta essa paz que excede toda e qualquer compreensão. E diga comigo, Senhor, eu te entrego as minhas gerações. Consagramos, Senhor, os nossos filhos a Ti. Livra-os, Senhor, de todas as forças malignas, da perseguição invisível, dos ataques, Senhor, que começam ainda cedo. Livra os nossos filhos, Senhor, de todo o mal. Amém. Glória a Deus. Que eles sejam, então, separados e guardados no alinhamento, Senhor, com o Teu propósito. E assim como Samuel, assim como Jesus, assim como todos os que foram entregues a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos, Senhor, guarda os nossos filhos. Amém e amém. Então, que essa palavra, ela tenha tocado o seu coração fortemente. Então, consagre os seus filhos a Deus. Abençoe eles desde o ventre. Faça orações por eles, não importa se já estão adultos, todos os dias consagrem seus filhos. O nosso pensamento enquanto ser humano, enquanto pais,
a mãe, o pai, não importa. Consagre. Não esqueça que nós nascemos de um relacionamento, primeiro do pensamento de Deus com aquele ser que ainda vai ser gerado, que ainda vai ser criado. Depois que ele é colocado através do pensamento que é criador do Senhor, porque o pensamento de Deus, ele criou o mundo em 7 dias e criou essa criança que você carrega, e o carregou já no seu ventre e colocou aqui dentro, e aqui começou um outro relacionamento entre você, seu filho, pai, avós. Essa criança nasce, ela continua dentro de um relacionamento com o tio, com a tia, com todos. Depois ela vai se estender o relacionamento à escola, vai se estender o relacionamento aos vizinhos. Depois ela vai, quando ela crescer, ela vai estender mais ainda esse relacionamento no trabalho, com mais pessoas, sejam elas como forem, onde forem, não importa. A dádiva da vida é o relacionamento. Agora, por que nós viemos ao mundo? Qual o motivo que nós estamos no mundo? Eu sempre digo isso, é para nos relacionar. O relacionamento é a grande dádiva da vida. E as pessoas que não se relacionam bem na vida são essas que têm problemas de existência, problemas de saúde, quando se maltrata, problemas de síndromes do pânico, depressão. A pessoa tem esses problemas quando ela não se relaciona bem com ela mesma, com Deus e com as outras pessoas. Para isso nós viemos no mundo, para nos relacionarmos, e a primeira relação que nós devemos ter é a consagração a Deus. Deus é o nosso primeiro relacionamento, e quando ele é priorizado, nós conseguimos vencer. Lembre-se, Jesus venceu o mundo, mas ele disse que aqui nós teríamos ainda aflições, porém tende de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus Cristo venceu o mundo. E a minha oração para você é que você vença também, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, consagra a Ti, Senhor, essa pessoa, a família dela, Senhor, e essa criança que ela carrega no ventre, ou que já nasceu, ou que já está adulto, não importa, Senhor. Entra na casa dessa pessoa, entra na família dessa pessoa, cuida desse ser, Senhor, deste filho, meu Pai amado, abençoa o propósito dele aqui na terra. Cuida, Senhor, para que o mal não chegue até ele. Quebra com teu poder todas as setas malignas apontadas na cabeça dele. Toca com teu poder na vida dele, mudando destinos, trazendo, Senhor, as realizações do teu livro da vida sobre ele. Não a vontade dele, não a vontade dos pais, não a vontade de ninguém, da sociedade, de nada sobre ele, mas a tua boa, perfeita e agradável vontade sobre ele. Em nome de Jesus Cristo. Amém.